Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Ó Maria, concebida sem pecado, Rogai por nós que recorremos. São José, São Pedro e São Paulo, podeis vos assentar. Agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou das mãos de Herodes. A igreja, ela celebra numa só solenidade dois gigantes espirituais, dois príncipes da igreja, dois pilares da fé, dois pregadores da verdade e grandes pregadores, dois juízes do mundo, dois amigos e apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo. São Pedro e São Paulo lhes têm um lugar principal no colégio apostólico e também na igreja triunfante. Eles têm glórias inigualáveis, estão acima e à frente do coro dos apóstolos. Estão lá na igreja triunfante, cultuando sem cessar o Cordeiro Imaculado, a quem eles se dedicaram toda a sua vida, selando este dom da vida com o preço do próprio sangue. Este sangue de São Pedro e de São Paulo fecundou e consagrou a cidade de Roma, a única cidade no mundo que viu o martírio de dois apóstolos e dos dois apóstolos principais. O apóstolo príncipe do colégio apostólico e o doutor dos gentios morrem juntos na cidade de Roma. Para que essa cidade, que era a cabeça do mundo, ela fosse humilhada e rebaixada diante de nosso Senhor Jesus Cristo, reconhecesse a realeza de nosso Senhor Jesus Cristo pela pregação e pelo sangue desses grandes apóstolos, para que esta cidade fosse a bela e feliz sede da Santa Igreja Católica, a Igreja Universal fundada por Cristo, para que o chefe visível de toda a Igreja, o Santo Padre, o Papa, tivesse ali, nesse centro do mundo antigo e do mundo moderno, a sua sede apostólica até o fim do mundo. Ó Roma, feliz que tem uma única cidade que tem esse sangue de dois príncipes e o privilégio da sé apostólica. Nós celebramos São Pedro e São Paulo, e com São Pedro e São Paulo celebramos também a sé apostólica, a sé de Roma. Celebramos a apostolicidade na igreja, a sucessão apostólica na Santa Igreja. Celebramos esta nossa necessária união com o Romano Pontífice e essa nossa necessária submissão ao Romano Pontífice quando ele nos confirma na fé. São Pedro e São Paulo, a igreja celebra neste domingo, solenizando a festa desses dois grandes apóstolos. E esses dois colossos, eles são para nós memorial da fé, da esperança e da caridade. São Pedro começou a sua vida chamado Simão, um simples pescador da Galileia, um judeu devoto, ainda que não formalmente instruído na lei judaica. Na opinião dos orgulhosos e eruditos fariseus, que se debruçavam de forma escrupulosa sobre cada vírgula e iota da lei, São Pedro, e mesmo todos os galileus, toda a Galileia era um país atrasado, habitado por muitos pagãos, contaminado por suas superstições. Nenhum profeta ou qualquer coisa boa poderia sair da Galileia, segundo diziam os próprios fariseus e doutores da lei de Jerusalém.
No entanto, é na pobre Galileia e desprezada Galileia, num pequeno barco com suas redes de pesca sujas, que nosso Senhor encontrou um coração ardente, um coração receptivo, o suficiente para abandonar tudo aquilo que ele possuía, que ele conhecia, desde o seu trabalho até a sua família, para segui-lo e se fazer pescador de homens, pescador de uma pesca ainda mais maravilhosa que aquela pesca material. Pedro, certamente, diante desse chamado de Cristo, ele sentia profundamente a sua própria miséria e sabia que era indigno daquele chamado de nosso Senhor Jesus Cristo, de chamado de pescador a ser príncipe da igreja, da nova sociedade fundada por Cristo. Mas o seu coração fervoroso, como sempre foi, fervoroso, ardente, foi irresistivelmente atraído por nosso Senhor, para nosso Senhor e para o apostolado. E foi neste coração simples, mas um coração de um homem totalmente ardente pelo fogo da caridade, que o Pai Eterno achou bem revelar a verdadeira identidade do Filho de Deus. Pedro foi o primeiro a confessar que Jesus é o Filho de Deus, como nos relata o Evangelho da missa de hoje. Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. O próprio Cristo diz que não foi por nenhum meio humano que Pedro obteve tal conhecimento da divindade de Cristo, mas foi por uma revelação direta de Deus Pai Todo-Poderoso. E através desta maravilhosa profissão de fé, um pescador pobre, analfabeto, ele se torna a rocha da igreja, o príncipe dos apóstolos, o porteiro do céu, aquele que abre, aquele que fecha. São Paulo, que também hoje nós celebramos, era um judeu da tribo de Benjamim, chamado de Saulo entre os seus irmãos hebreus. Ao contrário de São Pedro, ele era muito instruído, um cidadão romano livre, que também tinha um nome grego, como era comum entre os judeus da diáspora, ter o nome hebreu e o nome grego. Saulo, entre os judeus, era chamado de Paulo, entre os gregos. Ele veio da cidade de Tarso, que era um porto próspero, o centro de uma cultura helênica florescente, onde ele adquiriu a erudição dos gregos. Em Jerusalém, onde ele viveu, onde ele foi criado principalmente, ele foi ensinado pelos mais importantes mestres, fariseus e doutores da lei do seu tempo. E desde a sua juventude, ele era excepcionalmente zeloso, mas zeloso, e de um zelo ardente e desequilibrado por todas as tradições e costumes do judaísmo e do farisaísmo. E nesse seu zelo cego pela letra da lei, é que ele persegue furiosamente os primeiros cristãos para além das fronteiras de Jerusalém, participando inclusive na morte de Santo Estevão. Mas nosso Senhor, com um olhar de extrema misericórdia, ele percebe nesse fanático, raivoso, perseguidor sanguinário que era São Paulo, percebe neste homem o vaso de eleição, o meio escolhido para levar o seu nome diante dos gentios. E quando a verdade lhe foi revelada, quando ele foi derrubado do cavalo por Cristo, esse vaso de eleição, ele vai aplicar o mesmo zelo ardente que ele tiver em perseguir os cristãos, agora para pregar o Evangelho, para fazer prosélitos para Cristo. Assim como São Pedro, como disse Cristo, não foi a carne nem o sangue que revelou a verdade para São Paulo,
mas foi o próprio Cristo ressuscitado que apareceu para ele pessoalmente no caminho de Damasco. Ele que estava naquele momento ansioso para aprisionar os cristãos daquela cidade. Cristo lhe apareceu, e naquele momento o altivo e o orgulhoso caiu do seu cavalo. O perseguidor, ele foi capturado por Cristo. Aquele que estava cego por um zelo desequilibrado da letra da lei, ele viu a luz verdadeira e a plenitude da verdade e perdeu ali espontaneamente, momentaneamente, a visão natural. Ele ficou cego no seu corpo, mas na verdade eram os olhos da sua alma que estavam sendo abertos para a luz da fé, para a plenitude da fé, da revelação trazida por nosso Senhor Jesus Cristo, para o verdadeiro cumprimento da lei que se dá em Cristo. Imediatamente, São Paulo reconhece Cristo como seu Senhor, aquele que estava cego, teve de ter os seus olhos do corpo cegados para enfim ver a luz da verdade. Ele cai, naquele momento cai em Damasco o lobo e se levanta o pastor dos gentios, cai o perseguidor, se levanta um pregador, cai o fanático da lei, se levanta o filho da graça de Deus. Assim nós temos esses dois grandes homens, a quem a graça tocou de maneira maravilhosa. Foram grandes, receberam graças abundantes, mas também, como todo aquele que é chamado por Cristo e é chamado a carregar a cruz, quem quiser vir após mim, tome a sua cruz e me siga, também eles passaram por grandes provações. Assim, por exemplo, grandes foram as tentações e lutas de São Pedro. Na noite da paixão, com o seu coração pesado de tristeza, os seus olhos pesados de sono, ele até se levantou para defender a Cristo e cortou a orelha de Malco quando Cristo estava a ser preso no Jardim das Oliveiras. Mas pouco depois, levado pela tristeza e pelo medo, quando esperava no pátio do sumo sacerdote, ele foi reconhecido como seguidor de Cristo e o medo da morte o dominou. E ele, negando Cristo, se retratou da sua confissão anterior. Aquele que havia proclamado que Cristo era o Filho de Deus vivo, no pátio do sumo sacerdote, ele negava o Filho de Deus diante dos filhos dos homens. São Pedro caiu. E quanta dor e quanto remorso não atacou o coração de São Pedro quando o galo cantou e trouxe ele de volta à razão. E ele notou naquele momento Cristo olhando para ele com conhecimento de causa, com um olhar de extrema ternura e misericórdia. Pedro não suporta aquele olhar manso e amoroso que invade até a medula dos seus ossos e chora amargamente. Nosso Senhor, que é bom e misericordioso, que perdoou os próprios carrascos do Calvário, dizendo: Pai, perdoai-lhes, que eles não sabem o que fazem, também não teve dificuldades em perdoar a queda do seu amigo e servo São Pedro. Pai, perdoai, ele não sabe o que faz. Cristo, que olhou para a sua fragilidade humana no momento da sua queda, percebeu também no fundo do seu coração o seu amor sincero e verdadeiro e a sua grandeza futura, baseada neste amor. E depois de ter ressuscitado dos mortos, Cristo também veio ressuscitar espiritualmente São Pedro e curou a ferida da sua alma, pedindo a ele uma tríplice afirmação do seu amor. Pedro, tu me amas mais do que os outros? Sim, Senhor, eu te amo. Essa tríplice afirmação do amor de São Pedro para Cristo o reintegrou na sua própria
dignidade na frente dos apóstolos. E esse amor confessado de São Pedro, este amor ardente de São Pedro por Cristo, né, como diz a própria tradição, e as próprias Escrituras, se nosso Senhor, se São João, apóstolo, era o discípulo mais amado por Cristo, certamente, entre todos os discípulos, São Pedro era o que mais amava a Cristo. Mais amava a Cristo. Amava com amor ardente, um amor zeloso, um amor mesmo impetuoso. O que faria dizer São João Crisóstomo que se Pedro soubesse quem era o traidor na última ceia, ele teria matado Judas com os dentes. Tanto era o amor impetuoso de Pedro por Cristo. E este amor vivo, que foi provado na negação e foi revivificado com essa tríplice declaração de amor, essa chama viva de caridade que moveu Pedro, que para nós é um grande exemplo, sustentou São Pedro no resto da sua vida, enquanto ele cumpria o seu encargo obediente de fortalecer os seus irmãos na fé, de alimentar os seus cordeiros, de cuidar das suas ovelhas, até Roma, em que ele entrega o seu sangue por Cristo. São Paulo, ele afirmou nas suas epístolas que através de muitas tribulações nós devemos entrar no reino de Deus. E disso ele foi exemplo, como ele mesmo nos relata o que ele passou. Açoites, chicotadas, espancamentos, prisões, naufrágios, fome, calúnias, torturas e ainda mais a sua preocupação constante por todas as igrejas que ele fundou, para as quais ele escreve tantas cartas. Ele desejava com tanto fervor a salvação de todos os homens, judeus e gentios, que ele sentia um grande peso e uma grande tristeza contínua no seu coração, dado o peso do apostolado. Certa vez, homens maliciosos aproveitaram da ocasião para caluniá-lo, dizendo que ele era um falso apóstolo, que ele assumia um ar de autoridade à distância, por escrito, por meio das epístolas, mas que pessoalmente ele demonstrava apenas fraqueza, quando estava ali presente diante dos seus irmãos. São Paulo, pessoalmente, não metia medo em ninguém. São Paulo era de baixa estatura, homem franzino, e o nome grego, Paulo, justifica muito bem. Paulo significa pequeno ou pouco. E ao mesmo tempo que ele era de baixa estatura, mesmo com o ardor das suas epístolas, pessoalmente, no seu trato pessoal, ele era extremamente manso no seu comportamento com os outros. Assim, quanta tristeza ele deve ter sofrido por causa dos seus ingratos filhos espirituais, quantas orações ele deve ter oferecido, quantas lágrimas ele deve ter derramado por um zelo ardente para a salvação dos seus irmãos em Cristo. São Paulo chegou ao extremo da caridade, ao extremo do amor por Cristo, que ele não tinha mais vida própria. Ele estava totalmente entregue a nosso Senhor Jesus Cristo, era consumido por um fogo ardente de amor por Ele. E ele podia, como ele fala nas suas epístolas, se orgulhar, ele podia se vangloriar de tudo quanto ele fazia, porque ele sabia muito bem que era apenas a graça de Deus agindo através dele mesmo não tinha nada. Ele próprio era apenas um vaso fraco de barro que servia apenas de veículo para a graça de Deus. Por isso que ele se vangloriava, e sobretudo se vangloriava das suas enfermidades, pois quanto mais fraco ele era, tanto mais forte era a ação da graça de Deus e da glória de Deus na sua vida e na vida dos seus irmãos. Embora ele tenha sido arrebatado ao terceiro céu e visto o paraíso, visto o próprio Deus, ele nunca deixou de se considerar como o principal entre os pecadores. Para ele, Cristo era tudo e somente Cristo
era tudo. E assim como foi São Pedro, o seu amor por Cristo era devorador. E esse amor deu a São Paulo a força para suportar todas as coisas da vida por Cristo. Essa caridade ardente é o que fazia São Paulo dizer, e vale a pena essa citação: quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo, a espada? Realmente está escrito: por amor de ti, nós somos entregues à morte o dia inteiro, nós somos tratados como gado destinado ao matadouro, mas em todas essas coisas nós somos mais que vencedores, pela virtude daquele que nos amou. Pois eu estou persuadido de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem o presente, nem o futuro, nem as potestades, nem as alturas, nem os abismos, nem outra qualquer criatura nos poderá apartar do amor de Deus que nos testemunha em Jesus Cristo, nosso Senhor. E eis a grandeza de São Paulo. Assim a Igreja celebra esses dois grandes personagens e nos coloca a nossa imitação para nos dar coragem, para nos dar ânimo também nas nossas lutas. Em todos os sentidos, esses dois grandes apóstolos que a Igreja celebra são uma luz brilhante para a nossa vida, nos mostra qual é o padrão da vida cristã, qual é a atitude daquele que reconhece Cristo como Filho de Deus, daquele que é beneficiado com a luz da graça. Nós devemos aprender muito com os apóstolos e devemos aprender a ser mais devotos dos apóstolos na nossa vida. A Igreja, desde o seu início, os cristãos sempre foram muito devotos dos santos apóstolos. É uma devoção que fortalece, que nos alcança coragem, que nos consegue graças e luzes para a nossa vida de lutas. As suas vidas foram grandes lutas até o martírio por amor a Cristo, a plena verdade. E assim nós celebramos a cada ano o memorial da grandeza desses grandes personagens, sobretudo hoje desses dois maiores, São Pedro e São Paulo. E possamos, como faz a Igreja, elevar as nossas preces a eles, como são essas preces do belo hino dos santos apóstolos. Vós que com uma palavra abris e fechais as portas dos céus, mandai quebrar as prisões dos nossos crimes. As vossas palavras, a saúde e a doença, obedecem prontamente. Curai as nossas almas doentes e fazei-nos crescer nas virtudes, para que quando Cristo vier julgar o fim dos séculos, nos conceda termos parte nas alegrias eternas. Assim, que a exemplo desses grandes apóstolos, também os nossos corações ardam de amor por Cristo, estejamos prontos para dar tudo por Ele, e que nunca nos envergonhemos da nossa fé, nunca nos envergonhemos senão de ter negado alguma vez Cristo em nossa vida diante dos homens. E possamos também, a exemplo desses grandes apóstolos, buscar ser aptos a defender com coragem a causa de Cristo diante dos homens, quando a isso nos conduzir a divina providência. E por isso nós pedimos aos santos apóstolos, como os pede a Igreja: curai então as nossas almas doentes e fazei crescer em nós as virtudes. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.